Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Escola Superior do Ministério Público da União. Para mim, é um prazer, poder falar um pouquinho sobre as alterações legislativas que nós tivemos durante esse triste período da pandemia. Para você que não me conhece, meu nome é Henrique Correia, eu sou membro do Ministério Público do Trabalho e professor em Direito do Trabalho já há algum tempo. Também sou autor de diversas obras na área trabalhista. Nós teremos duas aulinhas bem rápidas, 2 vídeos, além do material disponibilizado, de 15 minutos. Nesta primeira, eu vou tratar da medida provisória mais drástica que possibilita a redução e suspensão do salário. É uma medida tão drástica que, em sã consciência, eu nunca imaginei que eu falaria da possibilidade de reduzir e suspender salário por acordo individual. Nós vamos tratar desse ponto e também das repercussões no Supremo Tribunal Federal dessas medidas. Vamos comigo, são 2 aulinhas bem rapidinhas. Se você ficar com qualquer dúvida, sugestão ou até mesmo crítica, mande para mim. Vamos lá. Impactos da pandemia do coronavírus nas relações de trabalho. Medidas trabalhistas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Eu coloquei só um histórico bem rápido aqui. O novo agente do coronavírus foi descoberto no final do ano passado, em registros na China, e chamado de coronavírus ou Covid-19. Houve a declaração de calamidade pública, com a OMS, e aí o governo federal soltou o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Muitos na área trabalhista e até mesmo a própria medida provisória falam do PEMER, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Essa medida provisória aqui, meus amigos, ela é a mais drástica. A medida provisória 936, dia 1º de abril desse ano, instituiu este Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Inaplicabilidade deste programa para a administração pública e organismos internacionais, por questões óbvias. O funcionalismo público não pode, por acordo entre as partes, reduzir ou suspender salário, somente por lei. E já teve uma medida no Congresso Nacional de congelamento de salários, mas não pode ser por acordo entre a administração e o funcionário público. Então, não se aplica a nós. Nós estamos tratando aqui da iniciativa privada. Medidas previstas no programa. Eu deixei aqui, pessoal, a medida provisória 936, inclusive no meu site tem, quem quiser depois pegar, ou no site do Planalto, é importante dar uma lidinha. Ela é curtinha. O artigo 3º prevê 3 medidas adotadas: pagamento do benefício emergencial, a redução proporcional de jornada e salários e, a mais drástica, é a suspensão temporária do contrato e do pagamento de salário. Redução proporcional da jornada e dos salários. Então, veja, antes de eu falar até dos requisitos, a medida provisória 936, ela propõe a possibilidade de reduzir o salário, consequentemente a jornada. Então, vamos tratar sobre isso. Para o empregador enfrentar este momento de pandemia, é possível, então, Henrique, que ele proponha ao seu empregado, fala, olha, nós vamos reduzir a jornada e também o salário, para passar por esse período. Se ele aceitar, coloca-se em prática. Tudo bem? Duração máxima da redução poderá ocorrer pelo prazo de 90 dias, enquanto perdurar o estado de calamidade,
pelo período máximo de 90 dias. Né? Preservação do valor hora do salário, limites de redução de jornada, pessoal, e do salário, são esses fixos aqui, 25%, 50% e 70% do salário e, consequentemente, da jornada. E pactuação por acordo individual escrito. O problema é esse acordo individual escrito, tá, pessoal? Nós vamos ver aqui as faixas que podem negociar diretamente com o empregador. Eu estou sem nenhuma folha aqui, deixa eu ver. Aqui tem uma aqui embaixo. O acordo individual, o desenho que eu vejo na minha mente é esse aqui, ó. Maria, nós estamos passando por pandemia, uma situação muito difícil. A senhora aceita reduzir salário? Está aqui o acordo individual entre mim e você. A Maria vai aceitar ou não? É óbvio que ela vai. Quando nós tratamos aqui, e eu chamo a atenção dos servidores, né, o direito do trabalho, ele é um direito de normas de ordem pública, normas imperativas, e lá atrás foi feito desta forma porque se possibilitasse o empregado negociar diretamente com o empregador, ele ia abrir mão de horas extras, 13º, férias, do próprio salário, né? Então, há aqui uma relação que precisa de um dirigismo contratual, de uma intervenção do Estado. O próprio Estado fala, olha, aqui não dá para vocês negociarem. Então, aquele rol do artigo 7º, que é intocável, é cláusula pétrea, né? É por causa disso. Você chega e fala, Maria, você quer reduzir seu salário durante a pandemia? Ela quer ou não quer? Lógico que quer. Ela vai assinar. Quando a gente fala em acordo individual, e só fazendo um parênteses, nada mais é do que um contrato de adesão na área trabalhista. O empregado vai aceitar para manter o posto de trabalho, ainda mais durante tantas incertezas como agora. Mas vamos lá, vamos tratar da medida em si. Henrique, quem pode reduzir o salário e, consequentemente, a jornada? Olha, por acordo individual, meus amigos, todos os empregados, qualquer faixa salarial, pode reduzir até 25%. Todos os empregados. 50% do salário e 70% do salário para quem ganha até 3 salários mínimos ou acima de R$12.000, é 12.200, tá? Que é o chamado hipersuficiente, pode por acordo individual. 70% a mesma coisa, quem recebe até 3 salários mínimos. E o hipersuficiente, que é 12.200 e alguns centavos lá, e tem nível superior, pode reduzir também por acordo individual. Eu vou mudar a corzinha da caneta aqui. O acordo coletivo já podia antes da pandemia, tá? Então, todos os empregados podem por acordo ou convenção coletiva. A grande questãozinha aqui é quem fica entre 3.000... A grande questão é quem fica nessa faixa de mais de 3 salários mínimos até o hipersuficiente. Esse termo hipersuficiente, você sabe bem, foi criado pela reforma, é o empregado que pode negociar quase tudo com o empregador, porque ele ganha 2 vezes o teto da Previdência e tem nível superior. Então, nós chamamos hipersuficiente, né? Foi o termo utilizado lá. Henrique, quem está na faixa de mais de 3 salários mínimos e não é hipersuficiente? Esse camarada pode reduzir por acordo individual até 25%, mas 50% e 70% somente por acordo coletivo. Tá legal? Então, quem está nessa faixa não tem a ampla liberdade de negociar. Vamos andar mais um pouquinho. Benefício emergencial na hipótese de redução de salário. Pagamento mensal, o benefício será pago mensalmente.
devido a partir do início da redução, o prazo para o pagamento a partir, o empregador informa em 10 dias, e o prazo para pagar, o governo tem 30. Tá? Benefício emergencial, né, será pago com recursos da União. Base de cálculo será do seguro-desemprego. E a redução do salário e jornada será calculado aplicando-se a base da redução. Eu coloquei aqui, ó, quem teve reduzido 25%, terá 25% do valor do seguro-desemprego. 50%, 50% do seguro-desemprego. 70%, 70%. É importante mencionar aqui, pessoal, que o cálculo é feito com base no seguro-desemprego. Entretanto, não se confunde com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício pós-rescisão contratual, né? A gente fala por desemprego involuntário, ele foi mandado embora, ele recebe o seguro-desemprego se completou ali os requisitos da lei previdenciária. O benefício emergencial, presta atenção, o benefício emergencial é agora, enquanto ele é empregado no período de pandemia e foi afetado pela redução. As faixas aqui, né, são as faixas do seguro-desemprego para o cálculo, né? Para quem ganha R$ 1.599 vai ter um benefício aí com base, né, até 1.045. Nessa faixa o benefício vai 1.279. Quem ganha acima de 2.666, o benefício é esse, tá? Eu coloquei aqui, nessa rápida apresentação, um exemplo de cálculo do benefício emergencial para quem ganha R$ 3.000 e teve 50% do salário reduzido, né? Então, ele vai receber o valor aqui de 50% do salário e 50% do benefício, que dá esse valor. É um impacto no salário, mas mantém, né? Já a suspensão temporária, pessoal, é mais drástica. Suspende-se o trabalho e o pagamento de salário. Então, ela é mais drástica. Vamos lá. Suspensão temporária. A suspensão ocorre, né, com a suspensão do trabalho e do salário. Requisitos. O prazo é menorzinho, 60 dias. Manutenção de benefícios. Se ele tem, por exemplo, plano de saúde da empresa, ticket alimentação, esse valor, esses benefícios têm que ser mantidos. Suspensão temporária do contrato de trabalho, ele passa a ser segurado facultativo na Previdência. E é feito por acordo escrito, da mesma forma que nós tratamos a redução. Quem ganha até 3 salários, pode. Hipersuficiente, pode. Naquela faixa de 3 salários mínimos até 12 mil, tem que ser por norma coletiva. Tá? E aí ele tem que ir lá contribuir na Previdência, a gente chama de segurado facultativo. Nós sabemos que isso é outra coisa muito difícil dele ir atrás de contribuir para a Previdência, nesse período. Né? Eu coloquei aqui, né, depois você dá um print aí ou imprime o seu material, tem bastante coisa lá. Quem recebe até 3 salários mínimos pode por acordo individual. Quem recebe mais de 3 salários mínimos e não é hipersuficiente não pode por acordo individual, e o hipersuficiente também. Quem pode por norma coletiva antes e agora, né, já podia antes, todos. A ajuda compensatória, no caso de suspensão do contrato, para pequenas empresas que têm receita bruta até 4.800.000, a empresa não paga nada. Não há necessidade de uma ajuda compensatória. A empresa que tem renda bruta, que teve renda bruta em 2019 acima de 4.800.000, ela é obrigada a pagar 30% do salário. Esse 30% é indenizatório. Tá? Aqui eu queria falar da ajuda compensatória. Henrique, essa ajuda compensatória nas pequenas empresas não é obrigatório e ele vai receber quanto? 100% do valor do seguro-desemprego, naquelas faixas que ele tem. Empresas grandes, ela é obrigada a 30% do salário e os empregados vão receber 70% do seguro-desemprego.
no caso, repito, de suspensão do contrato. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui, nós estamos chegando já ao finalzinho da aula, né, dessa primeira aula, e depois você dá uma olhadinha. Quem tinha salário de R$3.000, né, para a empresa que tem uma receita bruta superior, grandes empresas, ele vai acabar lá recebendo 2.169. Tem um outro exemplo, depois você dá uma olhadinha, com receita inferior, ele tinha um salário de 3.000, ele vai para 1.800, que é 100% do seguro-desemprego. Os empregados que foram impactados com a suspensão do contrato ou a redução, eles têm estabilidade? Olha, eu vou chamar de garantia provisória de emprego porque a medida provisória prevê esse termo, mas não é bem uma estabilidade, tanto é que ele pode ser dispensado. Tá? O período de garantia provisória de emprego, né, durante a pandemia e posterior, está escrito aqui, ó, a garantia provisória de emprego será devida durante período contratual e após o período equivalente. Se ele teve 60 dias de suspensão, é 60 dias durante e depois, tá legal? Não pode ser dispensado. O que acontece se dispensar o empregado? Tem que pagar essas indenizações aqui, pessoal. Ele não será reintegrado. Por isso que não se trata de uma garantia provisória de emprego. Ele não é reintegrado. O empregador tem que pagar uma indenização para ele. Tá? 50% do salário que o empregado teria direito durante o período da estabilidade. 75% do salário aqui o empregado teria direito, né, na hipótese dele ter uma redução de 50% a 70%. E 100% se ele teve 70% de suspensão temporária. Tá? A negociação coletiva, as medidas de redução e suspensão no contrato de trabalho poderão, óbvio, antes e depois da pandemia, por norma coletiva. Tá? O intermitente, ele terá R$600 durante 60 dias. Pessoal, o trabalhador intermitente é aquele que é convocado para o trabalho quando o empregador precisa dele. É o caso do Bob's, Habib's, que precisa no final de semana. Vai lá e convoca o intermitente. Tá? Eu extrapolei um minutinho aqui para a gente encerrar com mais informações. Vamos comigo. Decisão do STF é a última coisa que eu vou falar. Pessoal, o Supremo teve a chance de analisar a medida provisória 936, né, é clara a Constituição no sentido que pode redução somente por norma coletiva. O Supremo analisou e decidiu, por maioria, que não é hora de analisar a constitucionalidade. Deve primeiro o Legislativo se manifestar e depois no futuro. Ele provavelmente vai se manifestar sobre a constitucionalidade ou não. Será muito difícil o Supremo declarar a inconstitucionalidade, pois o governo já liberou o benefício emergencial, né, essa complementação de renda. Por um lado, garante empregos, o que é muito bom. Por outro lado, tudo tem dois pontos de vista, né? O Supremo possibilitou a flexibilização de cláusulas pétreas durante a pandemia. O Ministério Público do Trabalho tem um posicionamento, né, no sentido de não admitir a redução a não ser por norma coletiva. Qual é o seu posicionamento? Volto com vocês no segundo bloco.